se o tempo voltasse... Se eu voltasse no tempo, eu não ia deixar ela crescer. Dona Marta se refere a Sara Cardoso Carneiro, filha que hoje teria 26 anos, mas perdeu a vida aos 25 em um grave acidente na MGC 497, próximo ao bairro Pequis, região oeste de Uberlândia. A jovem ia com o filho João Felipe, de 7 anos, a um restaurante para comemorar uma conquista do garoto no futebol. No carro também estavam Yuri, marido de Sara, e também 2 enteados dela. Um deles, Caio, de 9 anos, também morreu na hora. O companheiro Yuri morreu horas depois de ser socorrido. Dona Marta lembra do dia 18 de setembro de 2022 como se fosse hoje. E também de como a notícia da morte chegou para ela. Difícil, porque eles ligaram no meu telefone e pediram para falar com o Pedro. Aí eu falei, ó, Pedro é? Pedro é meu filho, irmão da Sara. Aí eu falei, esse telefone é meu, mas o Pedro tá aqui, eu vou chamar. Aí eles me perguntaram assim, então a senhora é a mãe da Sara, então pode ser a senhora. Aí eles começaram assim, olha, a gente está aqui com a Sara, na rodovia, falaram o número, lá, rodovia 497, parece. E ela está aqui, a gente está aqui com ela, um Celta prata. Falei, sim. Aí no meu entender, era uma blitz. Eu falei, sim, e o que aconteceu? Ela sofreu um acidente grave e a gente está aqui, está prestando socorro. Aí quando eu perguntei para eles o que aconteceu com ela, a Sara veio a óbito junto com uma criança. Sara deixou muita saudade em todos os parentes, em todos os familiares, em todos os amigos, desde aqueles mais próximos até os mais distantes. Porque a Sara, ela tinha um dom. Ela cativava as pessoas, por aquelas pessoas que ela passava por elas. E como é que a família tem feito para amenizar um pouco dessa saudade? Tem algumas lembranças, né, Dona Marta, que a Sara deixou e que sempre que bate aquela saudade, eles dão uma olhadinha, dão um cheirinho ali nas coisas dela para ver se amenizam um pouco dessa falta que ela faz, tanto para a mãe quanto para todo mundo. A Sara, ela era vaidosa, muito bonita, e também gostava de deixar as pessoas muito bonitas, né, Dona Marta? Ela vendia semijoias, folheados, bijuterias, e ela gostava muito disso. E ela gostava, ela tinha prazer em escolher. Ela escolhia pensando nas pessoas. Será que alguém vai gostar? Será que... Entendeu? Ela escolhia pensando assim, se a pessoa ia gostar daquilo que ela oferecia. E aí tem também, né, a caixinha que ela comandava, colocava som. Assim que ela chegava aqui, ela já colocava som, colocava um pagodinho para vocês escutarem. Isso, ela era muito pagodeira, então ela gostava. Aí essa coisa assim de comandar o som, ela mesma fazer isso para ela era o auge. E essa blusa talvez seja a peça mais importante que ficou de lembrança, porque a Dona Marta lembra de uma fala da Sara. Bem antes de tudo acontecer, a Dona Marta elogiou essa blusa, disse que ela tinha ficado muito bonita com essa blusa. E qual foi a resposta dela, Dona Marta? Que se ela morresse antes de mim, que eu poderia ficar com ela. Ela me deixou essa blusa de herança. Aí eu guardo, eu não tive nem coragem de usar. Isso aqui é a mesma coisa de eu estar vendo ela. Olha, assim, sabe, essa coisa das flores, ela era minha flor. João Felipe, o neto, teve traumatismo craniano e fraturas múltiplas no fêmur. Ficou 2 semanas internado e hoje está com saúde. O menino demonstra tristeza e saudades da mãe. O João está vivendo, né? Por ser criança, ele está vivendo. Ele entende as coisas do modo dele. Ele sente saudade, a gente vê que ele sente muito, que falta alguma coisa nele, mas ele está levando. E uma coisa também que ele me falou no dia que a gente veio do hospital, que eu não me esqueço também, que ele recebeu alta, a gente veio na ambulância para Araguari, aí eu falei com ele assim, falei, João, agora somos nós, sua vida vai mudar e você vai ter que me ajudar e ajudar também, porque tem seu avô, tem a outra avó, que é a avó Luciene, que é a mãe do pai dele,
Aí ele falou, olha, vovó, a minha parte eu estou fazendo. E ele fez direitinho. Os filhos de Yuri, apesar de não serem netos de sangue de Dona Marta, ela diz que é a avó deles por consideração. A morte de um deles, Caio, também foi motivo de sofrimento para ela. Eu tive que ficar em pé, porque assim, eu perdi a filha e eu corri o risco de perder meu neto também. E perdi um menino que eu considerava meu neto. Eu não tive tempo de viver esse luto dolorido, essa dor, esse desespero. Porque eu vou te contar, menina, a gente que é mãe, e eu era mãe, assim, eu sou mãe de 2 jovens e mãe de uma criança que está se desenvolvendo e caminhando para uma adolescência. Então, a morte é uma coisa muito longe da minha realidade, eu nunca imaginei isso. O jeitinho que só Sara tinha até hoje é orgulho para Dona Marta. Palavra de mãe é meio duvidosa, mas a Sara era... Assim, ela era amiga, ela era companheira, muito preocupada, boa mãe, esforçada, muito ambiciosa, sabe? Ela queria vencer, ela queria ter, você entendeu? Ela era muito firme, muito cabeça no lugar, ela era objetiva, entendeu? Eu nunca fui em um lugar e falar assim, Sara, leva seu currículo em algum lugar. Tudo ela fez por ela. Era proativa. Era proativa. Ela é uma menina que ela entrou na faculdade com 16 anos. Eu tive que entrar na justiça para ela ir para a faculdade, porque ela ganhou uma bolsa de primeiro lugar no ProUni para fazer o curso de Sistemas de Informação, entende? Mas é uma menina que nunca levantou a voz. Se você perguntasse assim, Sara, você tem uma inimizade? Ela não tinha, não. Sempre aquele sorriso, um sorriso tão meiga, tão boa, uma palavra boa, pagodeira. Gostava de um pagode, gostava de uma música, sabe? Uma companhia. A Sara era uma pessoa muito boa. Hoje, a mãe da jovem acredita que a grande vontade de viver que ela tinha um significado. Eu atribuo essa vida dela, essa urgência dela, porque eu acho que, no fundo, ela sabia que ela tinha pouca vida. Então, ela fez o que ela podia. Ela viveu. Ela viveu. Uma menina de 25 anos que pega o carro e fala, eu vou na praia lá no Rio de Janeiro. Eu vou numa praia lá em São Paulo. Aí eu vou no show. Você entendeu? Ela não tinha medo. Ela não tinha medo de nada. E não desagradava ninguém. Ela não fazia nada por mal. Se ela via que estava errado, ela saía. Muito boa, menina. Pedro, irmão de Sara, tenta se reerguer enquanto ajuda a cuidar do sobrinho João Felipe. As lágrimas não deixam esconder a tristeza de não ter mais a irmã para conversar sobre a vida, assim como sempre faziam. Está sendo difícil, mas ele foi o presente que ela deixou para nós. Então, a gente fica feliz por causa disso, porque ele está presente junto com a gente. Ela sempre me arrastava para cima. Então, assim, é muito difícil saber que eu não tenho mais essa pessoa para contar, entendeu? Daquela visão de um futuro bom, entendeu? Ela era o meu futuro. Eu via nela o meu futuro. Eu me espelhava nela. Amigas e amigos era o que Sara mais tinha. Conquistava vários por onde passava. Tainá era uma delas. Eu costumava falar para ela que ela era a minha pessoa nessa vida, nessa terra. Eu confiei nela, a pessoa mais importante da minha vida. A gente não era só amiga, a gente era irmã, companheira. Ela era a madrinha do meu filho. Era uma pela outra. Além de amigas, primas. Paula diz que a relação que tinha com Sara ia além do sangue. Era de cumplicidade. Desde quando a Sara nasceu, eu sou uma das primas mais velhas, né? Eu sempre andava com ela no colo, para cima e para baixo. E a gente se tinha muito como um apoio profissional. Cada conquista que a gente tem, cada curso que eu falo, a gente compartilhava muito. O que dá força para nossa família é ver a força que a minha tia está tendo. Que ela está sendo um exemplo de superação e fé para nós. Deus honrou a presença dela nessa vida. Deus honrou a presença dela nesse mundo.
E ela foi feliz. Porque ela era uma menina muito feliz, ela era muito carismática, muitas amizades. Então, eu agradeço a Deus o tempo que Ele me deu de ter uma filha tão boa, tão esforçada, sabe? Eu agradeço muito o neto, o filho que ela me deixou. E eu quero só assim, que não tenha nada no caminho de iluminação dela, que ela siga em paz.